Só que, Mauro, mais uma vez, essa tensão nos bastidores entre dirigentes de Flamengo e Palmeiras, né? O BAP, ele não estava dando tantas entrevistas, ele falava mais ali para a TV Fla, onde ele dava meio que um pronunciamento do Flamengo, resposta do Flamengo e repercutia nas redes sociais. E agora, numa entrevista, ele disse, foi numa entrevista para o UOL, tá? O BAP disse, a Libra é palmeirense. O André Sica, advogado da Libra, é advogado do Palmeiras. Ele trabalha para o Palmeiras. A família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com agravo da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito evidente. E ele diz, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria concordado com a construção da Libra. Olha isso. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras e virou advogado de outros clubes. Tá certo? Tem um conflito evidente ali dentro. Ele advoga para outros clubes que estão na Libra. É aí uma declaração forte do BAP, Mauro, dizendo que se pudesse voltar atrás não entraria na Libra e deixando claro que, na opinião dele, a Libra está tomada pelo Palmeiras. Tem razão o BAP nesse questionamento, na sua opinião? Ou você acredita que já está tendo muita repercussão assunto de dirigente e que deveria estar se falando mais do assunto dentro de campo? A entrevista foi dada ao Rodrigo Matos do UOL, ela tem trechos bem mais relevantes do que esse, na minha opinião. Isso aí é só uma troca de farpas, que eu acho que faz parte do jogo. A partir do momento que o Flamengo foi atacado, o BAP demorou muito a se manifestar e defender o Flamengo. A obrigação dele é presidente do Flamengo. No momento que ele vira presidente do Flamengo é atacado, o Flamengo foi atacado. Inclusive com algumas coisas que foram ditas que não tem o menor cabimento, como vai jogar sozinho. Jogar sozinho o quê? A Libra não organiza campeonato nenhum, ela só cuida de contrato, de grana, de placa de publicidade, direitos de transmissão. A Liga Forte União é a mesma coisa. Quem organiza o campeonato chama-se CBF. Que, aliás, quem está discutindo o fair play financeiro é a CBF. A Libra nem isso debate. Está nem aí para isso. Aliás, alguns integrantes da Libra não devem ter muito interesse, como também na Liga Forte, em adoção de fair play financeiro, né? Porque alguns são eméritos caloteiros, né? Que não pagam, clubes que não pagam, né? Então, talvez alguns nem queiram a adoção do fair play financeiro. Eu acho que é uma resposta em função de tudo que o Flamengo foi alvo aí, de uma tentativa de vilanização do Flamengo, com alguns argumentos que não tem nada a ver, porque a discussão é por grana, tem brechas no contrato, tem falhas no contrato, o Flamengo já perde muito dinheiro nesse contrato, né? 100 milhões por ano, R$500 milhão em 5 anos de contrato. É difícil entender por que o Rodolfo Landim aceitou essa parte, mas a parte dos 30% de audiência não foi assinado, não foi definido, então o Flamengo teve que entrar na justiça, senão o dinheiro vai para os clubes, e se ele ganhar daqui a não sei quantos anos esse dinheiro na justiça, quem vai garantir que os clubes vão devolver? Os caras dão um calote, e se entrar em recuperação judicial, vai ficar que nem o Valdir, que fez um desabafo fortíssimo semana passada, coitado, que não recebe do Vasco e ofereceu a ele um pagamento com um deságio de 92%, algo assim, o que é uma coisa constrangedora. Mas o Vasco tem dinheiro para contratar o empréstimo do Matheus França, o Robert Renan, o Felipe Coutinho, 2 jogadores que na época, ano passado, chegou o Coutinho, ele quis, que era o Souza volante e o Alex Teixeira, né, que já tinha sido dispensado pelo Vasco. Aí o Vasco tem dinheiro. Aí tem dinheiro. Para pagar o Valdir não tem dinheiro. O que me surpreende, não te contando, um presidente que é um ex-atleta, exato, jogou ao lado do cara. Que estava na televisão até outro dia. Isso eu não estou falando que é porque é o Valdir Bigode, foi um atleta importante, claro, e poderia ser qualquer outro funcionário. Mas um de respeito com o Valdir, principalmente porque é da área, né? Sim, e ele carregou o Vasco durante um bom tempo. Quando o Edmundo não está mais no Vasco, o Roberto para de jogar, o Valdir foi o cara que carregou o time do Vasco muitas vezes, foi tricampeão carioca, fazia gols em clássicos, gols importantes, sempre honrou a camisa. A melhor fase dele foi no Vasco. E o desabafo dele é um desabafo muito forte, é só um exemplo. Então, assim, o clube entra em recuperação judicial, você vai para o final da fila.
Então, se o Flamengo não bloqueia essa receita, então a discussão é só essa. Aí começou a derivar para outro caminho. Negócio de terraplanista, que, aliás, até acho que os torcedores do Flamengo levam muito, muito na boa isso. Aliás, mexer com o Carioca com relação a isso é bobagem, porque o povo do Rio de Janeiro tem essa característica que em São Paulo o pessoal não entende. Que tira sarro mesmo. É terraplanista, o cara faz um desenho da terra plana e tudo do Flamengo e bota na rede social e fica dando risada. Porque é patético, é uma bobagem. Isso é uma discussão imatura. Nem parece uma discussão de gente madura, séria, de pessoas que têm liderança em grandes organizações. Enfim, eu acho que o BAP respondeu na mesma moeda, fica essa troca de farpas. Mas acho que o mais importante da entrevista, trechos que eu acho que são importantes, alguns abordagens que já foram feitas antes, que ele enfatizou, e uma delas que me chama a atenção é que ele diz que na formação de uma espécie de um comitê para tentar a fusão das ligas, a união das duas ligas, que o São Paulo e o Palmeiras teriam vetado a participação do Flamengo, o que é absurdo. Por que o Flamengo não pode participar? O peso do Flamengo faz com que o clube tenha o direito de participar dessa discussão. A mesma coisa valeria para outra liga, a Liga Forte União, se por acaso alguém dissesse, não, o Corinthians não pode participar. O Flamengo e o Corinthians são os dois times que mais arrastam dinheiro, fazem a roda girar, têm as maiores torcidas do Brasil, certo? Naturalmente, se você tem uma discussão importante, relevante, é natural que o Corinthians e o Flamengo participem dentro das ligas às quais pertencem, né? Evidentemente. Esse ponto me chamou muito a atenção. E tem várias coisas que ele fala, que são respostas àquilo que foi inicialmente direcionado para o clube que ele preside. Então, acho que é obrigação dele defender o clube. Acho chato que a gente tem que ficar tomando tempo falando sobre dirigente, mas isso começou, o que a gente pode fazer? Não tem muito como fugir. Mas tem muitas coisas importantes, a entrevista é muito boa do Rodrigo Matos com o BAP e acho que ele demorou muito a falar com a imprensa e pode falar com outros veículos, tomara que ele fale com mais veículos, fale com a Jovem Pan, fala com a Bandeirantes, com a Globo, com a Record, com o que ele quiser, enfim, porque o que acontece? Ele vinha falando só para Flamengo TV, que é, pelo que a gente sabe, uma ideia de valorizar a mídia do clube. Só que ali você fala para a bolha de rubro-negros. Quando você fala com a imprensa em geral, você está falando para todas as torcidas, você está falando para todo mundo. Né, como foi feito antes, quando a presidente do Palmeiras se referiu ao Flamengo, dando entrevista na TV aberta e tudo mais. Foi na Record, se não me engano, uma dessas aparições. Então, acho que ele já deu uma entrevista rápida, conversando ali com jornalistas durante um evento, que ele estava participando, né? Parou e falou algumas coisas, agora sentadinho, com calma, lá no gabinete dele, recebeu um repórter, o repórter fez as perguntas, ele respondeu, e é uma entrevista longa e com vários pontos que são importantes a respeito desse imbróglio, que o Flamengo já mandou para o arbitral, né, para a corte arbitral, isso pode se arrastar por anos, inclusive, na justiça. Eventualmente pode caçar essa liminar, agora fica um juridiquês aí grande no caminho, mas ao que tudo indica, pelo que dizem os advogados, isso deve ter a grande chance de ficar se arrastando na justiça por um tempo razoável. Né? E no meio disso tudo tem uma grande hipocrisia, né? Que está bloqueando o dinheiro dos clubes que precisam da grana. Gente, vamos falar sério. Vamos falar sério. Alguns desses clubes, um desses clubes que seriam prejudicados, tem um jogador mais caro do futebol brasileiro. E várias contratações. Pelo amor de Deus, né? Agora o percentual ali é demais. E outra coisa, como se clubes aqui de São Paulo, os grandes, estivessem preocupados com alguma coisa. Eles dividem o dinheirinho deles ali, o dinheirão deles do Campeonato Paulista, por igual, com os menores? Sim ou não? Claro que não. E lógico, eles têm que receber mais, eles são mais importantes, têm mais audiências, ganham mais. Os quatro grandes, os 3 da capital, mais o Santos. Recebe mais do que recebe até o Red Bull Bragantino, a Ponte Preta, ou sei lá mais quem, né? O Mirassol, o Novo Horizontino, todos esses ganham menos. Por quê? Eles não têm o mesmo peso, não têm a mesma audiência, não têm o mesmo peso, então eles ganham menos. Mesmo que consigam chegar à fase decisiva do torneio, eles já entram numa desvantagem, porque é natural, é assim que funciona, é assim no mundo inteiro, inclusive, né? Então, essa discussão, que é uma discussão meramente comercial, virou uma discussão de troca de farpas, mas eu entendo que, assim, é a vida como ela é, né? Num contexto como esse, acho que o presidente do Flamengo não tem o direito de ficar em silêncio quando o clube é atacado. Quando houve uma tentativa, inclusive de parte da imprensa, de vilanizar o Flamengo, de tornar o Flamengo vilão numa discussão que não tem vilão nem tem mocinho, é cada um defendendo seu interesse. Cada um defendendo seu interesse. Essa tese de que não vai asfixiar os... Isso é de uma cara de pau que eu vou te contar. E tem gente que está morrendo abraçado com essa ideia aí, que está passando papel ridículo e continua repetindo esse tipo de coisa. Tivemos de tudo até. Várias coisas aconteceram. Né? Várias coisas aconteceram. Até a assinatura apareceu e não era aquilo. Até isso já apareceu na própria imprensa, o que é lamentável, né? Porque quem faz depois não corrige. Não aparece e fala, foi mal aí, errei. Não. Segue em frente como se nada tivesse acontecido, que é de uma disfarçatez que me constrange, aliás. Embora eu não seja o responsável por essa atrapalhada, né? Agora, o assunto, ele foi parar na justiça. A pergunta que eu faço é a seguinte, Bruno Prado.
O BAP afirmou, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria concordado com a construção da Libra. A pergunta é, há brecha jurídica para o Flamengo sair da Libra ou não? Porque isso realmente eu assumo ignorância, eu não tenho informação sobre isso, eu acho que é importante a gente deixar claro, porque tem torcedor que diz, então sai. É dos dois lados, tá? Não tem o Palmeiras e os outros clubes dizendo, vai jogar sozinho, sai da Libra, não queremos o Flamengo na Libra. Como tem muito torcedor do Flamengo dizendo, sai da Libra então, para ver se eles vão ganhar o mesmo dinheiro que eles ganhariam com o Flamengo. A pergunta é, tem uma brecha jurídica, Bruno, Mauro, Vamp, se vocês sabem, que o Flamengo, diante dessa declaração do BAP, pode sair da Libra ou não? Isso é quase impossível de acontecer porque já tem um contrato assinado. A Libra, como a gente já falou aqui, ela é um grupo que negocia contrato de TV, nada mais que isso, é a LFU também. Não existe uma liga do futebol brasileiro e nenhum projeto de liga, porque são dois grupos, né? Então, o que ele tem, que aí é uma coisa que acho que aí não tem jeito e deve respeitar, e ele não falou de não respeitar isso, é o contrato de televisão assinado pela Libra, e o Flamengo, como parte da Libra, também, claro, tem um contrato com a Globo até 2029 de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Isso aí está feito e não viu o Flamengo falar sobre romper este contrato de televisão assinado até 2029. A discussão é sobre o percentual em relação à audiência, que o Flamengo discorda do método e a Libra tem outra versão. Aí é uma discussão de uma parte do dinheiro que a Globo paga para os clubes. Mas esse contrato, acho que até 2029, ele vai seguir com a TV Globo, né? Dos clubes com a TV Globo, no caso dos clubes da Libra, o Flamengo assinou esse contrato. Depois disso, o Flamengo, acho que ele pode sair. O Vitória vai sair, né? O Vitória vai sair da Libra e o próximo contrato de TV, o Vitória vai negociar com a LFU, né? Que é o outro grupo. Então, até 2029 o Flamengo tem um contrato de TV, mas eu imagino que de 2030 para frente ele pode assinar com quem ele quiser. Se ele quiser fazer sozinho, vou negociar sozinho os meus direitos até de 2030 para frente, ou se quiser negociar, entrar no outro grupo, acho que ele pode, mas assim, ele pode sair da Libra, mas o contrato que ele assinou com a Globo até 2029, isso aí ele vai ter que cumprir e, repito, não viu o Flamengo, ninguém do Flamengo, BAP, nem ninguém dizer que não vai cumprir esse contrato com a TV Globo, mas o próximo contrato, eu imagino que o Flamengo, acho que está bem claro que o Flamengo não vai negociar com a Libra, né? Ele vai negociar ou sozinho ou vai se juntar com outros times. Ou seja, Bruno, o peso que o Flamengo poderia dar para aumentar valores de outros clubes já foi dado. Não tem como o Flamengo dar para trás nisso. É isso, né? O contrato com a Globo para romper, e repito, o Flamengo não disse que quer romper o contrato com a Globo até 2029, aí é bem difícil, né? É uma coisa, são valores altíssimos. Mas o próximo contrato, de 2030 para frente, o Flamengo, acho que está bem claro que não vai estar com a Libra, né? Vai negociar ou ele mesmo sozinho, e ele tem os jogos dele como mandante, né? Como a lei do mandante que foi aprovada há alguns anos, ou, se quiser, se junta com outro grupo. É uma polêmica, né, que tá dando muito no que falar, né? A gente traz isso, claro, porque o BAP agora realmente ele deu uma resposta forte, disse que a Libra é palmeirense, já foi questionado também dentro do Flamengo a influência da Leila dentro da CBF, né? Cabe a gente lembrar que a Leila foi a única presidente de clube que foi contra o boicote no começo dessa gestão, né, do Saúde. Ela apoiou esse presidente que hoje está na CBF, e ela tem uma relação muito forte política dentro da CBF, e agora o BAP faz uma crítica também dentro da Libra, tá? Dizendo que a Libra é palmeirense.